Graça e paz, amados irmãos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez nesta noite para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Sei que estamos separados fisicamente, infelizmente, mas muito nos alegra porque estamos unidos em espírito para adorarmos ao único Deus verdadeiro, que bem sabemos que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, meus amados irmãos. Convido a todos para orarmos neste momento. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Deus, declarar nesta noite o quão grande tu és, tão poderoso tu és, tão maravilhoso tu és. Tu és tremendo nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença constante, pela tua companhia maravilhosa que desfrutamos todos os dias nas nossas vidas. Te agradecer pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada manhã para conosco. Te agradecer, ó Deus, pela alegria de te conhecer, de te servir, de desfrutar da tua companhia, ó Pai. Queremos rogar a Ti uma bênção especial sobre este culto que a Ti estamos oferecendo. Que o Senhor receba como forma de gratidão, de louvor e adoração ao Teu santo nome. Abençoa todos os Teus servos, a todos que estão participando, Senhor, deste culto neste momento. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado nas nossas vidas. E que ao término deste culto, os nossos corações estejam alegres e fortalecidos pelo poder da Tua santa palavra. É o que a Ti pedimos, é o que a Ti agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos ouvir uma mensagem musical com a irmã Lucinha. Sara, Deus me apareceu esta noite e comigo falou, me mandou sair do meio da parentela e de onde estou sairemos por esta terra sem destino. Pois disse Deus, a terra eu te mostrarei. Sara, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei. Sem destino saiu, não tinha nada na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração. E as estrelas do céu o Senhor mandou contar e lhe disse ser fiel, pois eu vou te abençoar. Pai de uma grande nação, nesta terra te farei. Amaldiçoo quem te amaldiçoar e quem te abençoar eu abençoarei. Parece ser fácil, mas não é. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter.
Tem hora que não dá pra perguntar, nem como, nem quando e nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo estar. Obedecer. Está em falta homens que tenham coragem de viver por fé. Obedecer. Está em falta homens que atravessem o deserto a pé. Obedecer. Fica tranquilo, pois o Deus que falou, Ele vai prover. Até tua família vai entender. Se foi Deus quem falou, eles irão com você. Vamos, irmãos, neste momento, lermos a palavra do Senhor. E eu selecionei aqui alguns versículos e gostaria de compartilhar esta leitura com os irmãos, que os irmãos poderão participar lendo comigo. O primeiro versículo encontra-se na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O segundo, 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O terceiro, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O outro em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O outro ainda em 1 Tessalonicenses 1:6. E vós fostes feitos vossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E o último versículo ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e 13. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Que o Senhor aplique esta palavra lida aos nossos corações. Nós vamos, amados, orar mais uma vez em favor da palavra que acabamos de ler. Senhor, nós rogamos a Ti uma bênção sobre esta palavra santa e verdadeira que foi lida neste momento. Nós queremos Te agradecer porque temos acesso a esta palavra que é viva e eficaz, que nos conduz a cada dia. Esta palavra que nos traz alegria, que nos traz amor, que nos traz esperança e a certeza da vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo acesso que temos à Tua palavra. Que façamos como o salmista, esconder a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a vivermos em concordância, em obediência à Tua santa palavra. É o que a Ti pedimos, é o que a Ti agradecemos. No nome de Jesus, nós rogamos a Ti. Amém. Vamos ouvir outra mensagem musical com o pastor Gênesis.
tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amados irmãos, nós bem sabemos que a nossa denominação batista celebra hoje, no segundo domingo de junho, o Dia do Pastor. E eu vou deixar aqui um versículo para a meditação dos nossos pastores, o pastor Carlos Juarez e o pastor Gênesis. E encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Nós estamos celebrando o Dia do Pastor e nós, como igreja, como ovelhas, nós rogamos a Deus as suas bênçãos sobre a vida dos nossos pastores Carlos Juarez e Gênesis, que são servos escolhidos segundo o coração de Deus, que receberam como ungidos a sublime missão de levar a preciosa semente ao perdido pecador. Nós louvamos a Deus porque os seus servos são privilegiados, porque receberam do Senhor a graça de cumprir esse ministério santo. Nós também somos ovelhas privilegiadas por tê-los conosco. Nosso desejo é que continuemos sempre juntos, ovelha e pastor, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Parabéns aos nossos amados pastores. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus conceda o desejo do coração de cada um deles e que Deus abençoe também os seus familiares, toda a sua parentela.
Mas Deus abençoe sobretudo o seu ministério, para que cada vez mais eles estejam engajados na obra do Senhor, nesse ministério santo. Que o Senhor abençoe mais uma vez os nossos amados pastores. Parabéns, meus amados. Vocês são deveras especiais para nós, para a nossa igreja. A igreja que vocês receberam a grande responsabilidade de pastorear a igreja do Senhor. Que o Senhor os abençoe cada vez mais. Vamos apresentar agora um jogral intitulado Eu Sou o Senhor Teu Deus. Eu sou o teu Deus. Deus tem um plano para cada vida. Tinha um plano para Jeremias, antes dele nascer. E há anos, muitos anos, ele repetiu as mesmas palavras a você, pastor. Que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí para pastorear o meu rebanho. Mas no momento em que foste tocado por Deus, disseste: Ah, Senhor, eis que não sei falar, pois ainda sou tão jovem. Mas o Senhor respondeu: Não digas, sou tão jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aquele dia tornar-te-ei servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Assim começou, pastor, a sua carreira e o seu ministério neste lugar. Cada dia Deus tem provado que realmente esta igreja precisava do seu trabalho. Por isso, todos nós rogamos ao Senhor Que o recompense com dádivas celestiais. Que o dirija sempre em seu caminhar. Que seja sempre entusiasmado e encorajado. Trabalhe a cada dia em prol desta obra. Que seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Que continue um obreiro aprovado na seara do Senhor. Pastor, Deus tem lhe dado um propósito firme. Por isso, até aqui, o Senhor tem vencido. Continue assim, e todas as barreiras serão derrubadas. Desejamos que o seu falar, que a sua oração ao Senhor seja sempre assim. Usa-me, gasta-me, molda-me, como fizeste com o vaso no oleiro. Quebranta-me, instrui-me e modela-me novamente, para que todos os dias de minha vida eu possa ser um vaso de honra em tua casa. Pastor, anos são passados do seu pastorado, que a cada dia vemos o aperfeiçoamento de Deus em sua vida. Não tema, porque ao passar pelas lutas, olhe para cima e ouça a voz do nosso Deus dizendo: Espera em mim, anima-te, eu fortalecerei o teu coração. E revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Deleita-te na minha palavra e ela será um bálsamo para o teu sofrer. E quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Eis que te trarei saúde e cura, e te sararei,
e te revelarei abundância de paz e segurança. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarei. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque teus caminhos serão caminhos de delícias e todas as tuas veredas de paz. E mais uma vez, o Senhor fala ao nosso pastor nessa noite. Eis que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu tomo conta de ti. E como tens feito que é reto aos meus olhos, e guardado os meus estatutos, te guardarei de todo o mal. E não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tu que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Porque todos os que são chamados por mim, os criei para a minha glória, e os que formei, destes eu cuidarei. E assim, pastor, continue firme e que sua oração seja sempre a de Davi. Oração de Davi, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. O hino 426 do nosso cantor cristão, intitulado Gratidão na Luta, alguém fez uma adaptação de outra letra alusiva ao Dia do Pastor, aproveitando a melodia deste hino, que é belíssima, e nos diz assim: nossa oração de gratidão fazemos hoje ao nosso Deus, porque nos deu um bom pastor que nos conduz nos passos teus. Aceita, ó Senhor, a nossa gratidão por termos um pastor de tal dedicação. Vem sobre a sua vida as bênçãos derramar, fazendo muito feliz aqui e em tudo prosperar. Sua família dará paz, conforto e fé que satisfaz. Dirige sempre os passos seus para um louvor contínuo a Deus. Aceita, ó Senhor, a nossa gratidão por termos um pastor de tal dedicação. Vem sobre a sua vida as bênçãos derramar, fazendo muito feliz aqui e em tudo prosperar. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ouvir a mensagem bíblica
do nosso Deus aos nossos corações, com o pastor Antônio Vicente. Amados, é uma alegria poder contactar com vocês, poder conversar com vocês um pouco a respeito de um assunto tão especial que é o pastor. E hoje, como o segundo domingo, é o dia considerado o dia do pastor, naturalmente é no dia 8, mas se comemora normalmente no segundo domingo. E é uma alegria poder compartilhar com vocês sobre essa figura chamada pastor. E nós entendemos pela palavra de Deus que pastor é um instrumento de Deus, é uma bênção do Senhor dado a este mundo para a correção, para o aconselhamento, para o crescimento espiritual e etc. E nós ficamos felizes por poder participar com você. E nessa noite poder falar para um pastor amigo nosso, como o pastor Juarez. Alguém já perguntou quanto custa um amigo? E a resposta foi: não sei, porque o que eu tenho eu ganhei e não está à venda. E o pastor Juarez foi um amigo que a gente ganhou. Deus nos deu o privilégio de tê-lo como amigo. Eu queria falar com você, amigo pastor Juarez, também com o seu rebanho, em relação à figura do pastor. E eu queria começar a minha palavra vendo o que está escrito lá no livro na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e os versos de 24 em diante, que ele diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Nós temos lido até o verso 26, que Deus possa aplicar em nossos corações a porção lida da sua palavra. Mas eu queria me reportar nesta noite a respeito de Moisés como pastor. E se pudermos olhar para a figura de Moisés, a gente vai perceber que Moisés era um pastor para certamente uns 2 milhões de pessoas. Porque a Bíblia diz que 630 mil homens foram retirados do Egito, foram as mulheres e crianças. E nós entendemos que na época, homem era só considerado homem de guerra. Certamente de adolescente e abaixo não era contado. E as mulheres também não eram contadas, então provavelmente nós tínhamos um número muito maior. Que grande pastor Moisés! Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Por que sou pastor? O que me motivou a ser pastor? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você o seguinte: sou pastor porque Cristo me chamou. É interessante que lá no Mar da Galileia, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e no verso 19, verso 18 e 19, diz que Jesus apareceu no Mar da Galileia, e lá ele encontrou homens pescadores. E o que é que ele fez? Ele chamou a Pedro e disse assim: vim depois, eu quero fazer de você pescador de homens. Eu me recordo dizendo o seguinte: Jesus olhou para Pedro e viu aquela coragem, aquele homem que enfrentava a fúria do mar e do vento. Podia ser à noite, podia ser durante o dia, qual que fosse a hora, mas Pedro era aquele homem disposto, decidido, realizado. E aí o Senhor Jesus disse: olha, eu quero que você faça isso que você está fazendo aí. Eu quero que você faça isso, você é meu pastor, pastor das minhas ovelhas. Eu quero que você pastoreie o meu povo. É interessante que depois da negação de Jesus, da ressurreição de Cristo, lá no Mar da Galileia, Jesus encontrou a Pedro e perguntou a ele assim: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro respondeu que sim.
Porque Jesus Cristo precisa de alguém que faça assim. Há uma disposição muito grande. Então, por que sou pastor? Primeiro, porque o Senhor me chamou e me deu esse grande privilégio, porque o maior privilégio que o ser humano tem é ser pregador do Evangelho, ser testemunha do Senhor. No livro do profeta Isaías, o profeta falando a respeito de lá no capítulo 43, no verso 10, o texto diz que o próprio Jesus disse: vocês são as minhas testemunhas. E foi isso que ele disse a Pedro. Ele disse: olha, Pedro, eu quero que você seja minha testemunha. Eu quero que você saia pregando o meu evangelho. Lembra-se que na ressurreição de Jesus, quando ele apresentou-se aos seus discípulos, a sua palavra foi exatamente essa, que eles precisavam levar esse evangelho a toda a criatura. Então, sou pastor porque o Senhor me chamou e porque tenho o privilégio de fazer conhecido o seu reino. Eu sou pastor porque amo pessoas. A gente precisa entender que há muita gente que ama as pessoas, que ama as coisas e gosta das pessoas. Mas como pastor, nós precisamos amar as pessoas e gostar das coisas. As coisas, elas são interessantes, elas são importantes na vida da gente, mas as pessoas são muito mais, porque as pessoas têm algo eterno. O seu espírito é eterno, é imortal, a sua alma é para sempre. E por isso que o Senhor me chamou, me deu a condição de amar pessoas. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 14, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Sou constrangidos por Jesus para amar pessoas que podem serem transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Amar pessoas assim. Sou pastor porque o Senhor me chamou para pastorear. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 5 e no verso 2 e 3, o texto me aconselha a fazer isso com clareza. E é muito interessante pensarmos na linguagem do apóstolo São Pedro, que ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas com espontaneidade. Eu não posso ser pastor constrangido, fazer por constrangimento, não é um peso. Ser pastor não é um peso, ser pastor é um privilégio. Ser pastor é ser alcançado pela bênção de Deus, da escolha. O Senhor nos escolheu para isso, para sermos apacentadores. E o texto continua dizendo assim: não como dominadores. Não podemos ser apacentador como dominador, mas pelo contrário, antes tornando-nos modelos, ou modelo dos fiéis, ou do rebanho. Então eu sou pastor porque o Senhor me escolheu, eu sou pastor porque Ele me colocou na direção do seu rebanho, sou pastor porque Ele me ensinou a amar as pessoas. Sou pastor porque sou vocacionado. Vocação, é impressionante isso. Para ser pastor, nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, para ser pastor eu preciso ser convertido. Preciso ser crente convertido. Porque, infelizmente, existem muitos crentes que precisam se converter. Precisa ser um crente convertido. Sendo convertido, eu preciso ser chamado. Sendo chamado, eu preciso ser vocacionado para ser pastor. Você pode até ser convertido, ser um bom crente, ter um bom testemunho, ser consagrado, mas isso não quer dizer que você tem a condição de pastorear. Que para você pastorear, você precisa ser crente, ser convertido, mas ser chamado pelo Senhor, que nós começamos a dizer. Lá no Mar da Galileia, o Senhor Jesus Cristo chamando os seus seguidores para serem pastores. E o apóstolo São Pedro, um deles, precisa ser chamado. Sendo chamado, é preciso ser vocacionado.
A vocação vem de Deus, é de Deus, é dádiva do Senhor. Ele traz para você, para mim, para nós, essa grandiosidade de ser vocacionado. E aí, quando você é vocacionado, você aprende a amar as pessoas. Aí você entende que você tem um ministério a cumprir. Aquilo que Paulo disse, se o amor de Cristo me conduz a fazer isso. Você começa a entender que você precisa amar as pessoas, você precisa amar a Jesus. É interessante que quando Paulo recomenda que o amor de Cristo nos constrange, ele diz assim, se ele morreu por todos, logo nós, eu, pastor, devo viver. Eu não tenho que morrer, eu tenho que viver para ele, Jesus, que me chamou, que me vocacionou, na linguagem de Paulo, que me comprou com seu precioso sangue. Eu preciso disso, entender essas verdades. Então lembre-se disso. Eu preciso ser convertido, eu preciso ser chamado e eu preciso ser vocacionado para pastorear. E aí quando você tem essas características, aí você começa a entender de fato e de verdade o ministério de Jesus. E vocação, amado, é a coisa mais preciosa que tem nessa vida. Ser vocacionado pelo Senhor. E quando se trata da questão do evangelho, do testemunho, do fazer conhecido o seu reino, do anunciar a volta de Jesus, em mostrar o caminho do céu, em fazer ver que Jesus Cristo vai voltar para buscar um povo que foi comprado com seu precioso sangue, é função específica daquele que é chamado pelo Senhor, daquele que é vocacionado pelo Senhor, daquele que é convocado, convidado pelo Senhor para pastorear. Então, ser pastor é isso. Mas por que eu sou pastor? Primeira coisa que eu preciso como pastor é parecer com Jesus. O que é de fato ser um pastor? É parecer com Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, e no verso 1, ele disse assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Aliás, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1, ele diz isso, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então eu preciso entender aqui, o apóstolo São Paulo, grande pastor, e ele disse, eu sou imitador de Cristo. Eu preciso parecer com aquele que me convocou para essa grande santa. Eu preciso parecer com aquele que deu a sua vida pelos perdidos. Eu preciso parecer. Como parecer? Fazer aquilo que exatamente ele fez. Aquilo que exatamente ele fez. Ele deu a sua vida. O apóstolo São Paulo, ouvindo essa questão, ele disse assim, eu não tenho a minha vida como preciosa, mas que, entanto, seja cumprido em mim a vontade do Senhor. O Senhor possa realizar a sua vontade em mim. E quando isso acontece, nós nos colocamos de fato e de verdade no lugar de pastor. Portanto, sou pastor porque sou chamado, sou pastor porque sou vocacionado, sou pastor porque sou escolhido. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, um texto muito conhecido, diz, não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi vocês. Sou escolhido pelo Senhor para pastorear. Queria deixar agora um recado para você, rebanho, para você, ovelha. A palavra de Deus diz lá no capítulo 13 da carta aos Hebreus, eu queria ler esse texto para você lá no versículo 7, o texto diz assim, lembrai-vos dos vossos guias ou pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e conhecendo atentamente e considerando atentamente a fim de que da sua vida imitai a fé. Então você precisa imitar a fé,
daqueles que um dia foram vocacionados, chamados, convocados pelo Senhor. Lembre-se deles, ore por eles, zele por eles. É um patrimônio de Deus dado a você, ovelha. É o seu cuidador, é aquele que vela por você, que luta por você, que está perto de você, que chora com você, que se alegra com você. É sim, é aquele que está sempre. Lá no verso 17 desse mesmo capítulo 13 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. Ser pastor, além de tudo isso que nós falamos, ser pastor é estar velando pelo seu rebanho. Eu costumo dizer que quando muitas vezes o rebanho está dormindo, nós estamos acordados, orando, pedindo a Deus que Deus proteja o rebanho, que Deus livre o rebanho dos perigos, como disse o apóstolo São Paulo aos Efésios, das lutas que temos que enfrentar, das lutas espirituais da maldade nos lugares celestiais que rodeia o povo de Deus. Nós estamos sempre de joelho pedindo a Deus por você. A minha recomendação para você, lembre-se disso, lembre-se dos vossos guias. Obedeça a eles. A obediência ao guia, ao pastor, é o segredo do crescimento da igreja. Na carta do livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, os versos 42 em diante, a palavra de Deus nos diz, há uma recomendação que eu acho muito, muito interessante, eu gostaria de passar para você. Eu gostaria de finalizar minha palavra nessa noite, dizendo para você o seguinte, preste bem atenção nisso. Perseverai na doutrina dos apóstolos, dos pastores, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque a Bíblia diz que quando isso acontecia na igreja primitiva, em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Preste bem atenção. Verso 42 diz: perseverai na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, naquilo que eles ensinam. Você sabe muito bem que nós vivemos num mundo em que os ensinamentos nas igrejas têm sido torcidas. Se você tem um pastor que ensina as doutrinas neotestamentárias, que está na Bíblia, zele por ele, porque está em extinção. Hoje, eu poderia dizer assim, numa linguagem popular, 1 quilo de pastor de verdade está caro, custa muito caro, porque ser pastor, chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, pastor que ama as pessoas, que ama as ovelhas, que é conduzido em busca das ovelhas, que dá a doutrina neotestamentária necessária às ovelhas, como diz o texto. Então persevere na doutrina dos apóstolos, naquilo que você está ouvindo do seu pastor, que certamente os grandes sinais e maravilhas vai acontecer na vida da igreja e do seu pastor. E finalmente, lá no verso último, verso 47, diz assim, que a igreja, por permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o texto diz que havia louvor. Eles louvavam a Deus, e as pessoas que estavam ao redor também. Elas eram conduzidas, elas eram trazidas, porque a igreja tornava-se simpática. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Permaneça na doutrina do seu pastor. Ele foi escolhido por Deus para guiar você. Ele ama a você, ele ama as pessoas. Ele gosta das coisas, mas ama as pessoas. Por isso que o texto diz que aí, por conta disso, a igreja caía na graça de todo o povo. Faça com que a sua igreja continue caindo na graça de todos. Lembre-se disso. Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar. Vamos assistir um vídeo em homenagem ao Dia do Pastor.
cuidadoso, atencioso, persistente, Abençoado. carismático, virtuoso, dedicados à obra do Senhor, comprometidos com a verdade autêntica do Evangelho, cordiais, confiáveis e de bom caráter. Acolhedor. éticos, Homens obedientes à palavra de Deus. perseverante, dedicado, paciente, legal, Tímido. compreensível, precioso, Especial. Ungido. Perseverantes. humilde, Atenciosos e prestativos. servo do Deus Altíssimo, Dedicado. Dedicados. Determinado, paciente. humilde e generoso. Aos nossos pastores, gratidão. Gratidão. Parabéns, pastor! O senhor é muito legal! Oremos com o nosso irmão Josias. grande Deus, nosso querido e eterno Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu santo nome, Senhor, pela vida dos nossos pastores, agradecer ao Senhor pela vida desses homens que têm colocado em nossas vidas, na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, homens de fé, homens de oração, homens dedicados, servos do Deus Altíssimo, acima de tudo, e nós queremos agradecer ao Senhor por um dia tê-los conhecido, por ser pessoas usadas por Ti para dirigir o Teu rebanho, a Tua igreja aqui na terra, para guiar os nossos passos, para nos auxiliar nas dificuldades, nos orientar, ó Deus, quando muitas vezes precisamos ser orientados pelo Senhor. Esses homens estão presentes nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza, quando, ó Deus, assim nos sentimos e temos sido abençoados pela vida deles. Louvamos o Teu nome, pelo cuidado que o Senhor tem tido com eles. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que continue abençoando as suas famílias, abençoando a saúde de cada um deles, ó Deus, fazendo com que eles sintam-se, ó Deus, homens que possam fazer a Tua vontade sempre, ser sempre dirigidos pelo Senhor e possam ter sempre, ó Deus, o cuidado do Senhor, ó Deus, sendo dispensado sobre a vida de cada um deles e dos seus familiares também. Nós Te agradecemos, ó Deus, rendemos o nosso louvor e a nossa adoração pela vida do pastor Gênesis, pela vida do pastor Carlos Juarez. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem de fato cuidado deles e tem mostrado, ó Deus, através das atitudes, ó Deus, que eles têm tido, do amor, ó Deus, que Ele tem tido com o Teu rebanho, com a Tua igreja, ó Deus, com o Teu reino, que são de verdade homens, servos do Senhor, do Deus Altíssimo. Que o Senhor continue os ajudando, continue os protegendo e fazendo com que eles sintam-se felizes por pertencer ao Senhor, por ter sido chamados pelo Senhor para cuidar do Teu povo, para cuidar do Teu rebanho. Dirige as suas vidas, cuida deles, em nome de Jesus. E nós Te agradecemos por tudo que eles representam na nossa vida. Ó Deus, amigo, ó Deus, companheiro, ó Deus, ajudador, e nos momentos de dificuldade, ó Deus, de tristeza, eles também estão conosco. E que nos momentos de alegria possamos estar juntos, ó Deus, guiados pelo Senhor, e que o Senhor esteja sempre cuidando da vida de cada um deles. É assim que Te oramos e Te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém.